Olá, pessoal, estamos começando de novo. O papo estava tão gostoso aqui que a gente acabou passando da hora, nem vimos aqui, entendeu? Continuar, ué. Ô, João! Quero ver se esses artistas aí tem uma live dessa aí, que acaba e começa de novo, velho. Nossa, aqui é pra abalar os céus. Ah, Deu você pra quer ouvir? concluir aquela questão que você falou lá, que nós não entendemos, que você falou, que eu falei do profeta da casa e Tá, tal? mais ou menos assim, vou resumir. Uma coisa é claro, então assim, às vezes você prega 20 anos, você prega a mesma coisa, você fala a mesma coisa, e vem um moleque que ouviu uma live aí do fulaninho aí que tá famosinho porque tem muitos seguidores, fala, nossa, pastor, você viu o que ele falou? Eu falo, mas quanto tempo que eu já falei isso? Às vezes dá raiva, né? Aquela coisa, aquela crise, assim, pô, mas o que eu tô fazendo aqui, moleque? Não tô resolvendo. Aí eu falei, não, eu vou continuar pregando, não é porque hoje nós estamos numa outra era, numa outra geração, tem muitas características que a gente precisa se adequar à geração, à linguagem, tudo isso. Mas uma coisa não muda, que é a palavra de Deus. Santidade é santidade, pecado é pecado, inferno é inferno, céu é céu, cruz é cruz. A palavra de Deus ela é absoluta e ela não muda de eternidade a eternidade. Até tentaram desvirtuar aí a palavra, né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, enfim. Aham. Enfim, tô com ranço, mas de boa. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa, de Oh, capa a capa, ela aponta para Jesus. o que Então, saiu assim, esses dias aí, né? Tô sabendo. Tô ligado, tô eu, ligado. tá ligado? Eu continuo pregando, eu continuo falando o que eu falava 20 anos atrás. E essa é a verdade e é a verdade absoluta. Né? Então, assim, nem Jesus agradou todo mundo. Jesus não fez milagre na sua terra, não agradou os seus irmãos a princípio. Então, assim, quem sou eu querer agradar todo mundo? Então, nem Jesus, né, foi bem quisto na sua própria casa, na sua própria terra. E isso é bíblico. Mas, enfim, e continuar a pregar e sem mudar de perspectiva, que a palavra é a palavra de Deus. Vou fazer outra pergunta aqui para você, né? Mano. Você tá com quantos anos, João? Desculpa a pergunta. Cara, isso aí a gente Ah, não conversa, não vale falar. A Nádia fez 51 anos ontem. ontem? Então, ela É é mais mesmo, velha que eu. parabéns aí, ó. Nem, pô, passou despercebido. Eu tô com 50 anos. E ela é mais velha do 50. que eu. E a Você 50 já fez anos, a 50, Nádia. João? 50, velho. Esse ano é 51? Esse ano eu faço 51, mas só lá em julho ainda. Vai Só o ano que demorar. vem. Esse ano, Não, só o ano agora. que vem. Só, né? Quarentena ainda, isso Por causa demora. do coronavírus, esse ano o aniversário adiou pro ano que vem. Ó, beleza, beleza. Né? Então, beleza. 50 anos, cara, 50 anos. É minha idade também. Esse ano eu faço 50, esse Faz ano. 50, legal, legal, Por legal. que que eu tô perguntando isso para você, É. né, João? Eu fui líder de jovens já, né? Então, há 20 anos atrás eu liderei jovens, né? Uhum, Talvez nem isso, 15 anos ainda eu era líder de jovens na outra igreja, né? uhum. E a gente pegou toda aquela encontro com Deus, radicais ao extremo com relação a tatuagem, com relação a brinco, com relação a piercing, você sabe o que eu estou falando. E hoje a gente está vivendo assim, uma transição de geração, né? Que a princípio, para mim particularmente, foi muito difícil assim de se acostumar com algumas coisas, né? Enquanto com Assimilar. Deus continua o mesmo, a gente continua ungido com as tatuagens, aquelas coiseiras todas lá, né? Mas como que você lidou com essa situação? Eu creio que Ribeirão, acho que até mais que aqui, porque ainda aqui é cidade menor e Ribeirão, com essa moçada chegar e, né, toda transformada, não tem nada, porque hoje eu não sei se aí é assim, mas aqui Uhum. não tem nada a ver hoje com 15 anos Sim. atrás, a moçada. Uhum. Né? Como é que Uma, foi lidar com essa situação, dessa transição? uma coisa que a gente pensa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o primeiro ponto aí que eu considero, tá? Há 40 anos atrás, usar uma calça jeans era abominável.
Concorda? Mais de 40 anos. Na igreja, né? Um crente usar calça jeans era abominável. Hoje, quem consegue viver sem uma calça jeans? Bateria, instrumento bateria dentro da igreja, lá atrás, era abominável. Era coisa de macumba, era coisa de roqueiro, era abominável. As culturas, elas se adequam. A cultura, ela se adequa. Agora, uma coisa que a gente precisa entender. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é a base. Se a palavra de Deus, e claro, muita gente tenta encontrar argumentos na palavra e força, inclusive, a palavra em relação a tudo isso, a usos e costumes. Ponto. Hoje estão pegando no pé, hoje estão criticando, né, muito. Não tanto, né, mas há uma linha aí que critica muito as igrejas das paredes pretas. Mas se chegaram a uma conclusão de que a parede preta é muito mais eficiente e não tem nada a ver com a proposta de fazer misturas na igreja com a proposta de ser boates. Não tem nada a ver. E o usos e costumes. Piercing, tatuagem, enfim, tudo isso que é usos e costumes. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando um jovem chega para mim, pastor, é pecado usar piercing? É pecado fazer uma tatuagem? Eu falei, vamos na Bíblia. A Bíblia fala que é pecado? Não encontramos em nenhum lugar. Agora, a questão é, por que você vai fazer uma tatuagem? Por que você vai usar um piercing? Qual que é a sua motivação? Você já parou, já pensou, já analisou todo o conceito de uma tatuagem? Por que a tatuagem ela pode ser motivada por uma sensualidade? A tatuagem ela pode ser motivada por uma rebeldia. A tatuagem pode ser motivada pela criminalidade. Então, tem vários aspectos. A tatuagem pode ser motivada por um pacto espiritual. Então, tem várias motivações a ser feita uma tatuagem. Não, é porque eu gosto. Ok. A Bíblia não fala, aí é o seu coração. Agora, você tem que fazer sempre a conta da torre. Né? A conta da torre. Você, sabendo que você tem uma tatuagem e você tem um grande peso evangelístico, ama o Senhor, já assinou uma carta em branco nas mãos do Senhor, você com uma tatuagem, se Deus te chamar para ir para um país no Oriente Médio, você não vai. Então você vai abrir mão de um sonho, de um chamado de Deus para a sua vida. É um exemplo. Hoje nem vamos falar profissionalmente, porque hoje tatuagens estão aí em quase todas as profissões. Então, assim, é um entendimento meu, né, inclusive nosso aqui, de como a gente administra e orienta e fala. Então, agora, sempre as orientações. Alguns líderes, a gente não é proibido, você não vai ser excluído da igreja, está em pecado. Nunca falamos isso, pregamos isso. Mas assim, por exemplo, um líder, alguém que está à frente de um grupo de adolescentes, de pré-adolescentes que estão sendo formados. Como eu falei na live anterior, é uma geração que busca referencial, que busca referenciais em tudo, em todos. Agora, um líder que aparece com uma tatuagem, cheio de piercing, enfim, eu não tenho problema quanto a isso, nenhum. Mas essa geração que está sendo formada, cabecinhas que estão sendo influenciadas e influenciáveis, que não têm pais que possam orientar de acordo. Você pode fazê-los trilhar um caminho e vão começar a fazer uma tatuagem, usar um piercing e vão começar a andar por um caminho muito perigoso, porque você é uma influência. Então você tem que ponderar o que você quer. O que você quer? O que você vai demonstrar? O que você vai fazer? Definitivamente aqui a gente não afasta ninguém, não exclui ninguém. A gente sempre orienta.
Uma vez um menino chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo... Aliás, falou assim, meu pai mandou perguntar para você se eu posso colocar um piercing, um alargador na orelha. Eu falei, primeiro, quem tem que falar isso para você é o seu pai, não sou eu não sou seu pai. É ele que vai determinar. E outra, você é um cara bonito, bem legal. Eu acho que você vai ficar mais feio do que bonito que você tá com esse buraco na orelha. É uma opinião minha, é uma opinião minha. Eu acho que ele iria ficar feio, como ficou. Um dia que ele me perguntou e hoje ele tá com alargador. E ele ficou feio. Enfim, amanhã você vai se arrepender, você vai ter que costurar a orelha. Você vai se arrepender, você vai ter que refazer a tatuagem, você vai ter que apagar, muito caro, e vai refazer. E às vezes aqueles memes de internet aí que pessoa refazendo as tatuagens fica mais feio do que tava, né? Então, assim, é um pensamento meu, é o que a gente pratica aqui. E temos, sim, essas influências, né? E hoje, as influências. Agora, sempre pensando, voltando lá e reforçando. A Bíblia não mudou. A palavra de Deus, ela é absoluta e não mudou. Pecado continua sendo pecado. Céu continua sendo céu. Inferno continua sendo inferno. Santidade continua sendo santidade. E vamos prestar conta diante de Deus. Ou seja, tudo isso nós temos que receber na igreja. Venha do jeito que você está. Vem todo mundo. Vem tatuado, vem com piercing, vem homossexual, venha tudo. Venha do jeito que você está. Porém, não é para ficar do jeito que você está. Se é pecado, não é para você ficar do jeito que você está. Não estou falando que piercing, tatuagem é pecado. Estou falando que venha do jeito que você está. Porque há uma outra linha agora também, né? Que vem do jeito que você está e continua do jeito que você está. Vem pecado, continua pecado. Porque uma graça te cobre. Não, absolutamente não. A Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou. Deus não acordou, eu vou mudar a Bíblia. Vou fazer um decreto lá para mudar a Constituição do céu. A Constituição do céu não está em evidência para ser mudada. Ele não vai ser mudado. A eternidade continua a mesma coisa. Então vem do jeito que você está, mas não é para ficar do jeito que você está. Jesus chegou para a mulher ali em pecado, que estava para ser apedrejada, estava em pecado, foi apresentada em pecado, foi pega em adultério, em pecado, né, em prostituição. E Jesus chamou: teus pecados estão perdoados. Beleza. Mas agora você vai e não peques mais. Quer dizer, mudança de vida, vem para mim. Jesus amou aquela mulher, porque eles usam esse argumento, mas Jesus amou a mulher e a liberou. Exatamente, amou, pegou, chamou para perto, mandou todo mundo embora. Agora você vai, mas não peque mais. Mude de vida. Jesus perdoa, mas também nos dá restauração para mudar de vida. Então, é o nosso entendimento. Então, assim, temos, né, jovens, isso é constante, mudanças. E eu sei que amanhã depois vão ter outras mudanças, outras coisas. Hoje a parede preta da igreja. A igreja hoje é um... Preta a gente tem também. Hoje a igreja parece mais uma boate, muitas luzes, agora apaga as luzes todas do templo. E fica, cara, é objetivo. Tem um objetivo, tem um porquê. Nós não pintamos a igreja porque estava todo mundo pintando. É isso, é porquê. Isso é ciência, isso é ciência. Todo mundo sabe que tudo escuro, ou seja, por que no cinema, como seria no cinema, desde quando existe cinema, desde quando existe teatro, as paredes escuras, pretas, tudo luz, para quê? Para que o seu cérebro focalize e centralize e tenha atenção onde é para ter atenção. E onde é para ter atenção? Na plataforma, no púlpito, onde está saindo a palavra de Deus. Então, quanto mais atenção a gente tiver do público, numa pregação, numa ministração, é o que é. Porque o resto está acontecendo, não tem valor para aquele momento. Precisa ser ativado ali, né? Então, são coisas aí que a gente vai mudando. E hoje, quem não usa calça jeans? Então, João, diante dessa linha, bom, dando sequência nesse assunto aí, né? Em 1 Coríntios, lá em capítulo 15, versículo 35, fala a respeito da ressurreição dos corpos, né? E o versículo 35 diz assim: com que espécie de corpo virão?
E depois ele fala da diferença dos corpos terrestres, dos corpos celestiais, faz a comparação do Sol, né, com a Lua, das estrelas, que mesmo sendo estrelas, são diferentes uma da outra. E vai chegar um momento que nós vamos ser transformados, e nessa transformação do corpo corruptível para o corpo incorruptível, né, vai haver uma verdadeira metanoia, uma transformação na nossa vida, né? Ou seja, a tatuagem, como você disse, vem do jeito que você tá. Não é uma pessoa vai chegar tatuada na igreja que ela vai ser impedida de ir para o céu, né? Não vai ser impedida. Né? Que nem, por exemplo, eu não, igual você acabou de dizer aí, o menino chegou para você e falou, olha, meu pai pediu para ver com você, alargador que ele queria colocar? Alargador, é. E você falou, não, você tem que pedir pro seu pai, isso é uma verdade, né? Eu, particularmente, também, eu não aconselho meu filho, né, meus filhos a fazerem tatuagem, né? É o conselho que eu dou. Mas vai chegar algo que eu tenho, assim, orado bastante esses dias e meditado bastante, porque nós vamos chegar um dia diante de Deus. E diante de Deus, a gente vai ter que apresentar o corpo do jeito que Ele quer, e não do jeito que nós queremos. Não é? Então, quando chegar diante de Deus, né, a questão, né, que eu quero colocar com você aqui, como que vai estar o nosso corpo? Né? Não é como o pastor João André quer, como a pastora Nádia quer, o pastor Carlinhos quer, o pastor Sérgio quer. Mas vai ser o quê? Como que Deus quer que nós estejamos. E ali na marra, nós vamos estar do jeito que Ele quer. Né? A pergunta que eu coloco para você, chegando nesse encontro com Jesus, nós vamos estar com ou sem tatuagem? Boa pergunta, mano. Aqui outro dia nós estávamos discutindo aqui em casa, conversando aqui em casa, né? Sobre isso mesmo, o corpo glorificado, como que é esse corpo que nós vamos apresentar e sermos apresentados diante de Deus. Eu entendo, de alguma forma, que, de alguma forma, nós vamos ter uma modificação no nosso corpo. Por quê? Eu penso, é pensamento meu, não fiz nenhum estudo sobre isso, estou aqui divagando um pouco. Por exemplo, alguém crente, fiel, morreu em um acidente lá e foi todo partido. Como que ele vai apresentar? Ou alguém crente, fiel, foi morto no incêndio, totalmente torrado, nem encontra nada. Como que ele vai se apresentar? Com que corpo? Um corpo glorificado? Pode ser um corpo diferente, um corpo mudado, um corpo, né, transformado. Então eu penso desse jeito. Posso estar errado, aí os teólogos podem me debater, de boa. Eu penso dessa forma. Então, de repente, até com a tatuagem, nesse processo de salvação e de transformação e de eternidade, teremos, então, algumas mudanças. Pode ser, tenhamos algumas mudanças, inclusive no nosso corpo físico, né? Se uma tatuagem, pode ser que tenhamos, né? Agora, aquele que estava lá com tatuagem lá, que tinha uma motivação do crime, ou sensual, ou por um pacto, eu acredito que isso pode ser rompido, que há um peso, onde haja um peso espiritual envolvido, até por isso que você falou, a gente ora, quebrando as maldições, porque assim, o cara não vai quebrar, como que ele vai apagar aquela tatuagem? Claro, é muito dinheiro, se o cara realmente ele vai querer apagar, se tem uma ligação com crime, se tem uma ligação com o mundo espiritual, com o pacto que ele fez. Eu creio que dentro, no ambiente espiritual, há uma quebra. Ok, há uma quebra estabelecida de fato, de verdade. Mas ele continua com aquela marca. Então, por exemplo, um cara que tem uma tatuagem lá, que é o amor da vida dele, só que hoje essa mulher já traiu, já está em outro lugar, já está em outro relacionamento, ele continua lá, o amor da minha vida, fulano de tal. Ele olha para aquilo, fica com aquela marca, lembrando. Quando ele vai se apresentar diante de Deus, aqui está uma traição, aqui está diante de Deus estão meus pecados, aqui, ok. Então Deus pode reverter toda essa situação, inclusive no nosso corpo físico. Então, de certa forma, é o que eu penso. Não estou aqui fechando questão, porque eu nem fiz um estudo, só conversei aqui outro dia mesmo em casa, a gente pensando nisso. Eu falei para você fazer pergunta difícil. Alguém tá aí, falei pra você não fazer pergunta difícil aí, viu, João? Alô, Júnior aí, nós aí. Ô, Maurinho, saudade de você, mineirinho.
Vem encher minha casa aqui de novo, não, hein, ô, seu mineiro folgado. Ô, João, mas essa questão da tatuagem, sabe o que eu tava imaginando esses dias? Até eu brinquei aqui em casa. Eu falei, sabe o que Deus vai fazer com a gente? Vai ser que nem uma banana. Vai chegar lá, Deus vai pegar e descascar a banana e falar, meu filho, todo mundo vai ser igual agora. Vai arrancar toda a casca. Aqui pode é ser. Do jeito que eu quero. Pode ser, pode ser. Então, assim, é aquela coisa que a gente vai ter muitas surpresas, né, na volta de Jesus, né? Muita gente que a gente acha que vai estar lá, não está. Muita gente que acha que não vai estar lá, vai estar. Então assim, muitas surpresas, né? Inclusive, tudo isso que vai acontecer, né? Porque eu acho assim, eu sigo por uma linha. Vamos alinhar com a palavra de Deus. Vivendo e alinhando com a palavra de Deus. O que faria Jesus? Como ele agiria? O que está escrito? Qual que é a base da palavra? Né? Então, são essas. Porque assim, aí argumentos, vai achar argumento em tudo, né? Aqueles que amam tatuagem vai falar, nossa, mas na coxa de Jesus está escrito, Rei dos Seis, tá na coxa. Então tem uma tatuagem em Jesus, beleza. Aí tem os que renegam isso, aí os que falam que é maldito, não marcará o seu corpo. Então, assim, argumentos de todos os lados nós vamos ter. Então, eu acho que uma coisa é pensar da seguinte forma também. Cada um anda na luz que Deus deu. Então, cada um anda na luz aí que Deus tem e vamos seguindo aquilo que é diferenças, vamos seguindo juntos e desde que não sejam pecados, heresias. Paulo anda por esse caminho, né? Ô, João, a gente não quis comentar a respeito desse assunto, né, do coronavírus. Na sua percepção, o que você vê isso tudo? O propósito de Deus? O que você fala? Eu considero a seguinte coisa: Deus está no controle de tudo, absolutamente de tudo. Bom, teve um pastor, não lembro quem foi, que falou claramente que o entendimento dele era que o coronavírus é do capeta, foi o diabo que lançou isso. Eu não considero. Eu considero que Deus está tratando com as nações, primeira coisa. Deus está tratando com as nações, está quebrando as nações mesmo. Deus tem propósito nisso. Deus está tratando com a igreja, em primeiro lugar, né, que sempre a palavra de Deus diz que o juízo, né, a cobrança vem primeiro para a igreja. Deus está marcando a igreja mesmo. Só que uma coisa que eu entendi desde o começo, né? A gente estava lá no epicentro na ocasião, lá na Espanha, o negócio estava terrível, tivemos que vir embora correndo. Enfim, aí eu comecei a entender, eu comecei a orar e buscar com esse conceito de que Deus está no controle de tudo e nunca perdeu o domínio de nada. Em todos os momentos que a igreja, eu digo que está marcando a igreja, e quando a gente olha para a história da igreja, a história do povo de Deus, anos e anos e anos e anos e anos e anos, todo o tempo histórico da história, Deus marcava épocas, a igreja sofria, o povo de Israel sofria uma perseguição, sofria um exílio, e Deus sempre no controle revirava a situação e a igreja saía mais vitoriosa, a igreja saía. E a ponto de que depois da morte de Jesus falou, fique em Jerusalém até que vós seja revestido de poder, para que seja, né, e a minha palavra, vocês irão até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas como que eles iriam até os confins da terra? Como que eles iriam? Simplesmente vamos, como nós vamos fazer? Jesus, depois da morte de Jesus, Deus permitiu uma perseguição ao povo, aos cristãos na ocasião. Aí teve a diáspora, onde eles precisaram fugir, e nessa fuga eles foram, e os cristãos foram sendo perseguidos, e a igreja foi nascendo
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E hoje nós recebemos da palavra, nós recebemos do evangelho, porque alguém que estava, de repente, em fuga, recebeu do evangelho de alguém lá dos primeiros discípulos, e o evangelho chegou até nós. Nós éramos os confins da terra. E hoje nós não somos os confins da terra. Hoje nós estamos tendo que voltar para pregar o evangelho para Jerusalém, Judéia e Samaria de volta. Então o evangelho chegou para nós por conta de uma perseguição. Eu digo isso porque Jesus não perdeu o controle. E hoje nós estamos dentro de uma quarentena, paralisados. Como que nós nos redescobrimos? Como que a igreja se redescobriu? E hoje a igreja está entrando em lugares que, do jeito que nós estávamos, nós não iríamos entrar. No último mês, só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, no último mês, as nossas células estão se reunindo todas por videoconferência. No último mês, na verdade, em 3 reuniões, em menos de um mês, 3 semanas de células, nós tivemos 441 pessoas visitando as nossas células. Nós nunca teríamos isso em 6 meses de células presenciais. Ou seja, você está entendendo como que o evangelho está avançando por conta de algo que Deus, eu vou falar isso, que Deus determinou que acontecesse no mundo inteiro. A igreja precisou se reinventar. Hoje, onde nós estamos, a nossa voz está alcançando. Todas essas ferramentas nós tínhamos live do Instagram, nós tínhamos no YouTube, nós tínhamos videoconferências, nós tínhamos todos esses aplicativos, mas nós usávamos. Hoje a frequência, você tem uma ideia, eu estou falando aqui de uma realidade nossa. Hoje a frequência das nossas células está em torno de 85% no último mês, desde quando começou a realização de células online. 85% de presença nas células. Os líderes estão assustados, falando assim, nunca, quando que a gente conseguiu um número tão alto de presenças na célula? Há quanto tempo que eu não conseguia reunir presencialmente com os meus 12, a cada 15 dias? Não porque eles não queriam, mas porque eu tenho viajantes, eu tenho vendedores, promotores que trabalham fora, que viajam. E hoje, se eles estiverem viajando, eu consigo fazer a minha reunião com eles online. Só que essa ferramenta já existia. Então Deus deu um aperto, deu uma pressão na gente para falar, a palavra de Deus ela não para e Deus não perdeu o controle. Eu fiz uma live, uma devocional, que Deus é muito bem-humorado. Deus, lá do trono, existe o Salmo 73, Salmo 37, fala assim, que Deus levanta do trono, ele ri dos nossos adversários. Deus é muito bem-humorado, ele sabe do juízo que está por vir, por isso que ele ri dos nossos adversários. E ele fica assim, olhando para a gente e fala, gente, eu estou no controle. Eu estou fazendo isso para o evangelho avançar, para o evangelho ir. 441 pessoas em 3 semanas nas nossas células, pessoas novas que nunca iriam numa célula. E aí? Aí você vem falar, é do capeta. E se for do capeta, beleza, Deus está revertendo a situação para fazer isso. Ok, infelizmente, estamos perdendo muita gente, as coisas estão assustadoras, as coisas estão... Aí envolve política, envolve corrupção, envolve tudo. É pressão, é tristeza, é apreensão, é tudo isso está acontecendo. Mas agora a pergunta é, o que nós vamos tirar de bom nisso? A proposta é que a gente saia dessa quarentena, saia dessa crise, saia de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que sair melhores, nós temos que sair mudados. E a igreja ser levantada e Deus ser glorificado. E foi todos... Nunca perdeu. Quantas vezes Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído? Foi destruído, construído, construído, está lá hoje, e é por lá que Jesus vai voltar. Então, assim, não adianta quem está no domínio lá. Jesus vai voltar. As profecias vão se cumprir. Deixa eu ver com o pessoal se alguém tem alguma pergunta, porque na primeira live, ó, nós estamos na segunda já seguida. Enquanto o pessoal vai fazendo pergunta, deixa eu fazer propaganda aqui. Nós estamos com um projeto no Yes Movement do Clube 555. Não sei quantos já ouviram, já participam, participaram.
É uma programação muito intencional, bem intencional, chama Clube 555, onde nós estamos todo dia, de segunda a sexta-feira, menos final de semana, às 5h55 da manhã a gente se reúne, sempre com um pastor, um líder do movimento, e com alguém convidado para discutir, conversar sobre a palavra de Deus. E hoje nós estamos fazendo com os salmos, desde quando a gente começou com os salmos, vamos discutindo os salmos. Então, você é nosso convidado, você pode fazer parte lá do Clube 555. Toda manhã, 5h55 da manhã. Numa oportunidade eu explico por quê, como que é e o porquê que é esse projeto nessa hora. Porque não pode ser mais tarde, não pode ser à noite. Não, é intencional com um projeto e com um propósito. Então, quem quiser participar, é só ir. É pelo Instagram do Yes Movement, tá? Yes Movement BR. Enquanto o pessoal está aí, deixa eu perguntar algo para você, né? A questão do nosso ministro Sérgio Moro. Deu um nó na sua cabeça também, a questão dele? Só foi comigo? Como? Para entender o que aconteceu? Com relação ao Sérgio Moro? Ainda não, cara. Ainda não. Eu tô estudando, tô entendendo. Eu procuro não ficar lendo muito as coisas assim de Facebook, porque você vai ficando com raiva. Ainda não dá para saber, né? Teve o depoimento dele no final de semana, teve um depoimento hoje que ele fez algumas declarações aí para a imprensa, soltou uma carta bem menor. Então, assim, tem muitas dúvidas, mas de alguma forma foi decepcionante, né? Aquela sexta-feira de manhã, eu lembro que eu estava ali no sofá, que eu vi que ele ia dar um depoimento, já tinha aquelas poeirinhas assim, falando que ele ia pedir, não pedia, pedir demissão, não ia pedir. E quando eu ouvi que ele fez aquele pedido sem entender nada, que tudo aquilo que ele falou, deu um aperto no coração, eu fui orar. Falei, Deus, misericórdia da nossa nação, misericórdia da nossa nação. Mas eu acho, se ele está certo ou se ele está errado, ou se aconteceu ou se não aconteceu, eu acho que uma coisa ele errou, do jeito que ele fez. Para mim, do jeito que ele fez, eu acho que é o pior. Entendeu? Então, se ele tem razão de tudo aquilo, se é tudo verdade que ele falou, eu acho que não deveria ter sido desse jeito. Não é? Para mim, não é padrão do caráter de um homem. Né? Então, assim, manchou. Para mim, manchou a figura dele, pelo menos na atitude. O que mais Deus espera de um jovem? Jovem, Deus espera de você a sua vida. A sua vida. A Bíblia está muito clara sobre isso. Eu vos escrevi porque vocês são fortes, têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vocês. E Deus considera e chama para perto. Você vê a história de tudo, como Deus usou a juventude. Os jovens que Deus usou para mudar a geração de cada um. E é uma frase que eu sempre digo. Não é minha, claro. É uma marca, né, até, que toda geração tem a chance de mudar o mundo. E nós chegamos na nossa geração. Então, essa é a sua geração, jovem. Deus espera tudo de você. Então, e é a idade, é o tempo de fazer e de viver, por conta da disposição, do tempo. Deus espera isso, tá? De uma entrega radical. Eu acho que é isso, talvez resumindo, uma entrega radical. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Porque Deus não faz essa separação. Eu estou bem na alma, estou bem no espírito, mas meu corpo está na pegada aí. Não, corpo, alma e espírito. Outra pergunta, vai ter acampamento esse ano? Cara, infelizmente não, estou com meu coração partido. Precisei cancelar, já estava marcado para junho. Estávamos projetando, já tinha tema, já tinha tudo e precisamos cancelar porque possivelmente não vamos conseguir. Então precisamos travar o contrato.
lá, na verdade, já deixamos reservado para o ano que vem. Em nome de Jesus, vai ter. Se Deus quiser, vamos ter ainda, tá marcado ainda, não cancelamos, ainda vai ter a conferência de jovens em agosto, dia 7 e 8 de agosto. Vai ter. Outra pergunta aí, como influenciar jovens pelas redes sociais? Criatividade. Criatividade. Faça, descubra como fazer. Eu falei que o Clube 555 é intencional. É justamente isso. É uma das ferramentas que nós estamos tendo para atingir uma geração de jovens chamado de Clube 5AM, hoje no mundo, que estão se levantando. É uma galera que se chama chamado dos millennials, e eles são envolvidos com bem-estar, com saúde, e hoje é uma galera que acorda muito cedo, 5 horas da manhã, para malhar, para entrar nas redes sociais, para ver investimentos e tal, e que estão nas redes sociais essa hora da manhã. Então, é um projeto que começou para alcançar muitos jovens que estão fazendo parte, ou que virão a fazer parte de uma geração. Então, assim, buscar criatividade de onde? Em Deus, primeiramente. Eu sei que hoje temos uma concorrência fortíssima, né? Ponto de ver aí, às vezes. Hoje está cansado, né, de ver no Instagram aqui, terrível. Tantas bolinhas com live que estavam acontecendo do jeito. Claro, é por conta daqui, né, da quarentena. Então, estão se reinventando. Mas é possível. E, na verdade, hoje talvez seja a melhor e a mais poderosa ferramenta para alcançarmos essa geração, os jovens, que são as redes sociais. Só que precisa ser criativo. Temos que fazer, temos que ser muito criativos para alcançar, porque eles, ao mesmo tempo que essa juventude, eles estão nas redes sociais, mas também são exigentes demais. São exigentes demais. Então, eles buscam qualidade. Então, não é ficar, vou fazer uma live aqui, vou pregar uma coisa. Não, vamos procurar qualidade e excelência no que fazemos. Mas é meter a cara, é fazer. Então, começa fazendo e bora lá. Pastores, vocês têm jovens sendo enviados para outras nações? Se sim, como tem sido? Claro, cara, uma coisa que nós prezamos aqui são as nações, são missões. Mas a pergunta que eu quero deixar, aí eu engatilho aqui com testemunho, é do que você considera como nações. Tá? Porque um dia nós já trabalhávamos com jovens, vou contar um testemunho aí. Nós já trabalhávamos com jovens e já desde quando éramos solteiros, tanto eu quanto Nádia, nós tínhamos um chamado missionário. Nós íamos para as nações da terra. Então nós nos casamos com uma aliança dessa. Nós tínhamos o nosso coração, nós desde solteiros, né? Quando éramos noivos, nós já assinávamos por várias vezes papel em branco diante de Deus, né? Deus, o Senhor escreve o roteiro que o Senhor quiser e nos manda para onde o Senhor quiser. E eu recebi uma palavra profética muito clara, eu era solteiro, nem conhecia a Nádia ainda, de que eu ia para as nações da terra. E eu criei naquilo, e eu vivi, mudei minha vida para aquilo. Comecei a orar por nações, comprei um mapa mundi, coloquei na minha parede, todo dia orava por uma nação, enfim. Mas um dia nós já estávamos casados, nós estávamos numa festa das nações, na igreja, e tínhamos a oportunidade de orar pelas nações. E nós criamos ali nessa festa uma chamada cadeia da oração, onde numa brincadeira no meio da festa, né, além das danças, das músicas e tal, estava acontecendo, nós mandávamos prender alguma pessoa. Então, pagava para prender, aquela coisa da cadeia, né? Mandava prender a pessoa e a fiança dele pelas nações que estavam sendo representadas naquela festa. Então, você tinha que ficar 15 minutos numa sala totalmente equipada ali com som, almofadas, mapas, necessidades, projetos das nações, orando por aquelas nações. E a Nádia foi presa. E
ficou lá 15 minutos. Ela ficou 15 minutos, ficou meia hora, ficou uma hora lá e não voltava. Eu falei, minha mulher foi arrematada, pelo amor de Deus, ou mataram ela na cadeia. Né? E ela voltou e chorando, olhos já todo inchado, e falou assim, bem, Deus falou comigo. Falou, beleza, que nação que nós vamos? Ela falou exatamente isso. Deus, eu orando, pedindo uma nação para Deus, porque a gente já estávamos casados há alguns anos e nunca aparecia uma nação. E Deus foi muito claro com ela ali naquela hora. Falou assim, por que você está pedindo uma nação se eu já dei uma nação para vocês? Deus não tem um peso, igual o Marcelo gosta, porque tem um peso mortal pela Índia, né? Não vai entender umas coisas dessa forma. Mas nós não tínhamos um peso dessa forma. Por mais que orássemos, tínhamos a liberdade. Deus falou, eu já dei uma nação para vocês. Porque o que se define nação? Nação é um grupo de pessoas, é um conjunto de pessoas que tem uma mesma língua, uma mesma cultura, veste igual e vive igual. É uma cultura igual. Uma nação é isso. Se você for no dicionário procurar, a designação de nação é exatamente essa. Aí Deus falou, eu dei a nação jovens para vocês conquistarem. Por que vocês estão pedindo uma outra nação? Então vocês têm que aprender a língua dessa nação. Jovem tem uma língua diferente. Tem que aprender. Jovem tem uma comida diferente. Temos que aprender comida do jovem. Jovem se veste diferente. Jovem tem gostos diferentes. Jovem tem jogos diferentes. Jovem é uma nação específica que tem que ser ganha. E eu preciso de missionários para ir para essas nações. Então a pergunta aí de quem fez é de que se nós estamos enviando para as nações. Então hoje eu tenho um formato de discípulo perto de mim que eu estou enviando para ganhar a nação jovem. Mas nós temos também não um trabalho efetivo de envio para as nações, mas temos sempre incentivado a pessoas que têm ido viajar, fazer projetos missionários de um mês, teve gente que foi de 2 anos. E isso há sempre um incentivo, claro, estudando, entendendo o tempo, a hora, para onde, qual a campanha, o que fazer. Esporadicamente juntamos adolescentes e jovens, fizemos no Sul, já fizemos no Nordeste, campanhas na Espanha por mais de uma vez. Então, assim, grupos que vão, mas voltam, né? Mas jovens que estão indo e ficando, ainda não tem nada efetivo acontecendo, mas sempre a motivação incentivando isso e orientando e motivando isso, com certeza nós temos. Gente, foi bom demais falar com vocês, eu reforço o meu pedido, voltando ativo aí, eu quero ter um tempo aí com vocês, eu amo essa igreja de verdade, na figura dos seus pastores, de verdade, essa família linda demais, grudem neles, jovens de Bastos, vocês têm uma cidade a conquistar, Deus está chamando vocês para isso, Deus está chamando vocês para esse tempo, e esse tempo, como um dia está escrito lá no livro de Esther, né? A história de Esther, o primo dela virou para ela e falou assim, será que não foi para esse momento que você foi escolhida rainha? E eu traduzo isso para o nosso tempo, será que não foi para esse tempo que você foi levantado, se converteu para mudar a história de uma geração? Será que não foi para esse tempo? Se não for para agora, quando? Se não for você, quem? São as perguntas que nós temos que fazer. Se não é agora, quando? E se não é eu, se não sou eu, quem? Então Deus está fazendo esse chamado para você, de verdade. É muito precioso, né? De verdade. Muito gostoso aqui. Então deixo essas palavras para vocês. Vocês têm um terreno rico a ser conquistado. Amém? Beijo no coração, de verdade. Pela atenção aí, carinho, disposição em fazer dobradinha. Dobradinho, cara. Aqui eu tô emocionado, rapaz. Vou meter o louco aqui. Eu falei, gente, fiz uma live, 2 lives. Não é pra qualquer um. Quem foi o desafio? Eu vou fazer desafio. Quem fez live de 2 lives seguidas assim? Tem.